Pode ir agora? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que agora está estudando aí para realizar o seu sonho aí de fazer parte aí do Exército Brasileiro. Bem, pessoal, sou o professor Ricardo Veras e a aula de hoje vai ser sobre hidrografia brasileira. Bem, pessoal, é um tema que sempre vem caindo aí nos processos, né, seletivos e extremamente importante que você tem que conhecer, tá certo? Esse conteúdo de forma bem direta para que você possa aí estar acertando todas as questões relacionadas à hidrografia do Brasil, ok? Bem, nós já sabemos, nós já aprendemos ao longo dos nossos estudos que quando se fala em água, nós temos que perceber que existem as águas que são consideradas potáveis, que são as águas doce e potáveis, e as águas também oceânicas, que elas não são potáveis. Elas podem se tornar potáveis? Sim, através de um processo chamado de dessalinização. Porém, é um processo muito caro, certo? Mas, como nós estamos falando da hidrografia brasileira, nós vamos nos referir aqui ao fator de água doce potável, ok? Então, bora lá, galera. Primeiramente, o Brasil possui cerca de 12% das reservas mundiais de água doce espalhadas em bacias hidrográficas do mundo. Ou seja, isso é uma porcentagem significativa no que se refere aí à questão de água. Então, o Brasil, ele possui praticamente a maior quantidade de água doce superficial, ok? No mundo, e isso faz com que o Brasil seja um país extremamente rico em recursos hídricos. Ok? Bora lá. Maior reserva mundial de água doce e o terceiro maior potencial hídrico da Terra. Então, a maior reserva mundial de água doce está aqui no Brasil. Então, gente, a questão da água no Brasil ela é extremamente importante. Porque essa água ela serve não só para o consumo humano, ela serve também para o consumo dos animais e para a irrigação. Então, nesse fator aí, no que tange a agricultura, o Brasil vai se tornar, e já é considerado um dos maiores produtores de alimentos do mundo, porque temos solos e temos também água. E, melhor ainda, incidência solar, que isso faz com que o processo de fotossíntese ocorra e os nossos vegetais se desenvolvam mais e consigam aí produzir também mais em determinadas regiões brasileiras. Bora lá. 34 milhões de litros de água. A questão de termos de consumo no Brasil, ela vai ser alto, até porque o brasileiro por si só, a maior parte dele, não tem uma consciência do uso da água e isso pode ter aí fatores devastadores em relação ao uso desses recursos hídricos. Então, a sociedade brasileira, ela deve sim usar a água de forma racional. Não é porque nós temos a maior quantidade de água do mundo em termos de água doce superficial, uma das maiores formas de consumo, que nós vamos fazer com que essa água seja utilizada de forma incorreta. Muito pelo contrário, se nós temos muita água, nós devemos sim usá-la de forma racional para que essa quantidade ela se mantenha, porque existem muitos que falam aí que a água ela é infinita. O problema, gente, é que quando você tem uma certa quantidade de água e o consumo ele aumenta, você teoricamente vai ter mais dificuldades de acessar essa água, tá certo? A questão dos habitantes, A questão dos habitantes, no que se refere à água, está relacionada a quê? Ao consumo. Então, nós temos que consumir água e também reutilizar a água pós a sua utilização. Então, temos que estar sempre aí antenados aí com as novas tecnologias, com as novas formas aí de tratamento de água também, certo? Vamos lá. Bem, 80% das águas brasileiras concentram-se na Amazônia, região menos habitada do país. Então, pessoal, quantos por cento? 80%.
Então, 80% de toda a água superficial, tá? Doce, potável, ela vai se encontrar aonde? Na Amazônia. Então, gente, a região norte, ela vai possuir aí a maior concentração de água. Por que essa região ela consegue ter essa característica? Bem, primeiro por conta da sua própria vegetação. Então, a vegetação, ela possuindo aí o processo da transpiração dos vegetais, ela favorece muito para que a região norte tenha essa característica de possuir aí a maior quantidade de água na superfície, tá certo? Outro fator interessante é o número de rios. Então, nós temos aí a maior bacia hidrográfica, tá certo, do país, aonde nós vamos ter aí a bacia amazônica, que a gente vai falar um pouco mais à frente, ok? Bora lá. Drenam terras brasileiras as duas maiores bacias hidrográficas do planeta, não é? Que é a Amazônia e a Platina. A gente vai falar mais na frente detalhadamente sobre elas. A maioria dos rios são volumosos e perenes, ou seja, a maior parte dos rios, ok? Na região norte, eles vão apresentar essas características, assim como no Brasil também. Então, no Brasil, nós vamos ter muitos rios volumosos. O que são rios volumosos, pessoal? São rios que vão ter aí grande concentração de água, tá certo? De corpos hídricos. E perenes. Quando se fala de perene, pessoal, nós vamos entender da seguinte forma. Rios perenes são rios permanentes, certo? Ou seja, esse rio, ele não chega a secar. Ele pode diminuir o seu nível de água, mas ele não seca, ok? Agora, claro, professor, um rio perene pode se tornar um rio intermitente? Olha que pergunta, galera. O que é um rio perene? Um rio perene é um rio permanente. E um rio intermitente é um rio que ele seca no período de verão ou período seco, né? Então, nós já vimos aí basicamente qual seria a diferença. Período seco, ou seja, que não há precipitações, esse rio ele seca, ok? Ou no verão, porque nós já vimos que em alguns estados brasileiros, em alguns momentos, em alguns estados brasileiros, o período seco não pode ser caracterizado como verão, não é? É apenas um período onde tem baixas precipitações, como na região, como parte da região norte. E verão, em alguns estados brasileiros, você vai ter a presença aí de chuva, mas vai ter estados brasileiros que no verão ele não vai ter chuva também. Então, gente, rio perene é aquele rio que faz o quê? Não seca. E o rio intermitente é o rio que seca no período de estiagem, ok? Lembrando que no Brasil nós vamos ter o quê? A maioria, a maior parte dos rios são volumosos e perenes, beleza? Então, graças a isso aqui, a gente vai ter aí grande quantidade de água no Brasil para que nós possamos aí utilizar, mas sempre de forma racional. Nunca esquece disso, tá? Quando isso cai no concurso, que vocês vão fazer, né? O que é que eles vão estar trabalhando? Eles vão estar trabalhando, gente, simplesmente o fator de como obter a manutenção desses rios, como proteger esses rios, o que nós devemos fazer, quais são as principais consequências da redução do nível dos rios. Então, não te preocupa, tá? Não se preocupa. Na reta final, a gente vai fazer aí uma maratona de exercícios para você ficar super afiado. Não só nesse conteúdo, mas em todos os conteúdos ao longo do ano que a gente vai estudar. Então, vai ter aí uma maratona de exercícios para a gente ficar afiado para o dia da prova, ok? Vamos lá. No Nordeste, na região de clima semiárido, temos rios intermitentes. Olha aí, galera. Lembra? Rios perenes, rios intermitentes. Os rios perenes nunca secam.
E os intermitentes secam na estação das secas. Ou seja, pessoal, na estação seca ou na estiagem, vamos falar assim, a gente vai ter aí o fator dos rios intermitentes. Beleza? Vamos lá. Maioria dos rios tem foz e estuários. A principal exceção é o delta do Parnaíba. Então a gente vai ver um pouco mais na frente, né? Porque nós vamos ter os nossos rios, né? Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar que todo rio deságua aonde? Ele deságua em algum lugar, correto? Então, ele vai desaguar nos oceanos ou nos mares. Só que no momento em que ele tem o seu encontro com o oceano ou mar, ele vai se encontrar ou em forma de estuário ou em forma de delta, ok? Então isso aí a gente vai ver já já para saber a diferenciação. Pois bem, bora lá. Então, no Brasil, se predomina a drenagem exorreica e todos desaguam no Oceano Atlântico. Ou seja, nós temos aí a drenagem exorreica, exorreica. O que significa essa drenagem? Significa, tá, que quando cair essa palavrinha aqui, você observa que é externo, tá certo? Saída. Então, todos os rios desaguam aonde? No oceano. Então você tem o exo, tem o endorreica. Então o exo deságua no oceano, o endo, o oceano adentra, tá certo? Então para dentro e o exo para fora. Então, gente, os nossos rios, eles desaguam aonde? No Oceano Atlântico. E o predomínio de quê? Exorreica, tá certo? Predomínio. Nós temos endo também, mas o predomínio é exo. Predomínio de rios, né, de planaltos, né, grande potencial hidroelétrico. Então, gente, no Brasil, nós temos um predomínio dos rios de planalto, ou seja, são rios que têm grande potencial para construções de hidrelétricas. Então, isso é muito importante, já que as hidrelétricas, como nós já sabemos, é a matriz energética brasileira, é a matriz que mais produz energia para o consumo em território nacional. Nós temos outras fontes de energia, mas a hidrelétrica ainda é a que mais fornece energia. E por que isso ocorre? É simples, isso ocorre devido aos rios de planaltos que auxiliam no formato do relevo para que haja aí a introdução e a produção, a construção de hidrelétricas e a partir daí o fornecimento de energia. Então, no Brasil há o predomínio desses tipos de rio. Os rios brasileiros são originários de 3 divisões de águas. A Cordilheira dos Andes, tá? O Planalto das Guianas e as diversas subdivisões do Planalto brasileiro. Então, os rios brasileiros são formados a partir desses 3 divisores de água, certo? Então, as Cordilheiras dos Andes que nos fornecem água, Planalto das Guianas e as diversas subdivisões do Planalto brasileiro, ok? Existem poucos lagos no Brasil. A Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, é o maior deles. Então, a característica dos lagos brasileiros, existe pouquíssimos em relação a outros lugares do mundo, mas nós temos um bem grande, né, que é caracterizado como o maior, que é a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Beleza? Bora lá. Então, bacia hidrográfica. Então, gente, o que é, em termos gerais, a bacia hidrográfica? Então, a bacia hidrográfica é todo um conjunto, tá? É todo um conjunto de rios, sub-rios, que vão alimentar um rio principal. Então, quando se fala em bacias hidrográficas no Brasil, nada mais é que uma área de grande superfície formada por um conjunto de terras por onde corre um rio principal. Então, você sempre vai ter o rio principal que vai ser alimentado pelos sub-rios, ok? Então, imagina aqui uma bacia hidrográfica como um sistema
um sistema de captação de água de várias partes do local que vão direcionar essas águas para um rio central. Então, esse rio central, ele vai ser alimentado por essas subdivisões. E dependendo aí do potencial, né, da sua bacia, esse rio principal, ele pode ser ou um rio perene ou um rio intermitente, como a gente já observou. Vamos lá. E seus afluentes, incluindo nascentes, divisores de água ou interflúvio, entre outros. Então, gente, tudo que está relacionado à captação de água nessa região e escoamento para o rio principal, você vai ter aí a denominação de bacias hidrográficas, ok? Então, bora lá. Então, no que se refere a bacias hidrográficas, geralmente a água escoa dos pontos mais altos para os mais baixos. E a formação da bacia acontece pelo desgaste que a água realiza no relevo de determinada área, podendo resultar em diversas formas. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Bem, gente, quando chove, né, em áreas elevadas, quando ele fala aqui, ó, em pontos mais altos, é porque acontece o seguinte: se eu tenho, ó, aqui uma área de elevação, uma área elevada, aqui teoricamente vai estar o rio. Então, quando há precipitações, aqui, ó, na bacia, alguém pode até observar o seguinte: poxa, professor, eu moro aqui no Brasil, né? Eu moro próximo a um rio, certo? E eu observo que determinados períodos do ano, o rio, lá em casa, não chove. No meu bairro não chove, na minha cidade não chove. E eu observo que o rio começa a encher. E eu não entendo por que o rio está enchendo se não está chovendo. Aí é que está o detalhe, gente. O rio, para encher, ele não precisa diretamente que a chuva aconteça no rio, entenderam? No rio. Você tem que entender que a chuva ela tem que acontecer na bacia hidrográfica. Então, aonde houver precipitação, essa água vai ser captada pelos sub-rios, pelos afluentes, e vai despejar essa água no rio principal. Então, sendo assim, o rio principal, ele vai sim aumentar o seu nível, mesmo não tendo chuva aí na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Então, muito cuidado com isso. Como aqui, ó, se eu tenho basicamente o rio aqui, eu não preciso que haja precipitação aqui. Eu preciso que haja precipitação na bacia hidrográfica. Ou seja, a partir do momento que essa precipitação ocorre na bacia hidrográfica, olha, você vai ter o escoamento, tá, para o rio. Então, você vai ter esse escoamento para o rio, ou seja, aumentando o nível aqui do rio. Lembrando que nessas regiões eu posso chamar de divisor de água. Não é? Por quê, professor? De água, divisor de água. Simples, porque com a precipitação, parte vem para cá e parte vem para cá, para o outro lado. Então, gente, aqui eu posso formar uma outra bacia hidrográfica, ok? Mas no nosso caso aqui, esse rio vai ser abastecido pelas precipitações e alimentação dos rios, dos sub-rios e afluentes que captam a água que precipita na bacia hidrográfica. Então, gente, não precisa ser necessariamente no rio, tá certo? Vamos lá, vamos só dar uma olhada aqui, ó. Vem comigo. Olha só, gente. Se eu tenho aqui, tá? Se eu tenho aqui o rio principal, olha o rio principal aqui, ó. Esse aqui é o rio principal, certo? Esse aqui é o rio principal nessa bacia hidrográfica. Então, precisa chover só aqui só no rio para poder enchê-lo? Não.
A chuva pode acontecer aqui. 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 Pode acontecer aqui. Então, não precisa chover no rio para que ele absorva a água. Entendido? Pode chover em qualquer área, qualquer parte aqui da bacia hidrográfica, que o rio ele vai absorver essa água, desde que os seus afluentes e sub-rios eles estejam conectados a ele. Beleza? Então, espero que vocês tenham aí entendido. E se não entendeu, galera, manda mensagem para a gente aqui que a gente resolve para você e tira todas as suas dúvidas. Então, não fica com dúvida em nenhum conteúdo aqui do Elite 1000. Beleza? Vamos lá. Em termos de bacias hidrográficas, o Brasil vai ter as suas bacias hidrográficas, assim como qualquer parte do mundo tem suas próprias bacias hidrográficas. Só que nós temos as principais, né? Quais são as principais bacias hidrográficas do Brasil? Nós temos a Amazônica, certo? Nós temos a bacia da Amazônia, certo? A bacia amazônica. Nós temos a bacia Tocantins-Araguaia. Nós temos a bacia do São Francisco e nós temos a bacia Platina. Tá, pessoal? Então, nós temos aí 4 grandes bacias hidrográficas que formam aí a rede hídrica do Brasil. E nós temos também, não é, as secundárias. Quais são as secundárias? A Norte e Nordeste, Bacia do Leste e Sul e Sudeste. Então, a gente vai ver cada uma delas, beleza? Vamos lá. Então, gente, para vocês observarem o quanto que o Brasil é rico, não é, em relação à água. Então, o próprio relevo ajuda o Brasil a se despontar aí como um dos principais países aí que possui água doce e potável no mundo. Não é? Por isso a cobiça de muitos países internacionais em estar sempre fazendo parcerias com o Brasil, devido aos recursos naturais que o Brasil possui. Ele é extremamente cobiçado aí pelos países europeus, asiáticos, africanos e tudo mais. Bora lá. Bacia Amazônica. Olha a bacia amazônica, galera. É a bacia amazônica que está situada em vários países na América do Sul, além do Brasil, como a Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela. Ou seja, gente, a bacia amazônica, aí alguém pode falar, mas professor, eu tenho uma dúvida. Fale, meu filho, qual é a sua dúvida? Professor, a Amazônia não fica no Brasil, não é lá na região norte? E aí, galera, presta atenção. Muito cuidado com isso, tá? Quando for falado para você floresta amazônica ou Amazônia, não está apenas no Brasil. Muito cuidado com isso. A Amazônia está em outros países, ok? Só que tem um detalhe. Se for falado Amazônia legal, essa aí, ó, sim, é 100% brasileira. Então, percebam, Amazônia e Amazônia legal. Se for falar da Amazônia, não pertence só ao Brasil. Se for falar da Amazônia legal, aí sim pertence ao Brasil. Muito bem? Ok? Então, ele fala aqui de Amazônia legal, ele fala, ó, a bacia amazônica. Ele não fala de Amazônia legal, ele fala bacia amazônica. Está situado em vários países, ou seja, correto, ok? Constituída pelo rio Amazonas, sua extensão é de mais de 7.000 quilômetros, maior rio do mundo, né? Incluindo seus afluentes, abrange quase todo o norte brasileiro, além de terras da região centro-oeste. Então, gente, a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do Brasil. Então, se cair lá na prova, fica ligado com isso, hein? Não vai perder uma questão com relação a isso. Então, pode ser perguntado lá na tua prova, qual é a maior bacia hidrográfica do Brasil? Então, gente, marca lá sem dúvida alguma. A bacia hidrográfica de onde? Da Amazônia, certo? Ou bacia amazônica, beleza?
Bora lá. Vamos lá, mais características, né? Principal rio da Amazônia que nasce no Peru, né? Na Cordilheira dos Andes, por isso a influência, né, da Cordilheira dos Andes na formação hídrica do Brasil, né? É bastante largo, podendo chegar a 10 quilômetros em alguns trechos. Então imagina você aí, em alguns trechos do rio Amazonas, ele chega até 10 quilômetros de extensão. Então é um rio extremamente largo e extenso, beleza? Os rios dessa região servem como via de transporte para a população. Então, os rios que estão na Amazônia, tá certo? Eles apresentam aí o quê? Utilização também para a via de transporte da população. Então, por quê? Porque as populações que vivem na região norte, tá? Em algumas áreas da região norte, você vai ter dificuldades de acessibilidade via rodovias e via aérea. Então, os rios na região norte, eles servem também como via de transporte. Não só na região norte, mas em outras regiões brasileiras também. Mas na região norte, mais especificamente, devido à sua grande quantidade de rios, certo? E a dificuldade que se tem de construção de rodovias, de pontes, e aí vem toda a questão ambiental, proteção do meio ambiente. Então, gera-se uma grande dificuldade com relação a isso. Então, como a população ela tem que se transportar, ela tem que se locomover, o que é que vai acontecer? Nós vamos estar usando aí, como via de transporte também esse rio, os rios na Amazônia em si. Bora lá. Possui grande potencial hidrelétrico, afluentes do Amazonas, porém pouco aproveitados. Então, existem alguns rios na região norte que eles têm as possibilidades de construções de hidrelétricas. Então, gente, qual é o detalhe aqui na região norte? É isso aqui, ó. Bem, para ser construída uma hidrelétrica, eu não preciso apenas de água, certo? Eu não preciso só de água. Claro que a água ela é o fator determinante para a construção de hidrelétrica, mas eu preciso de outros fatores. E um dos fatores é esse aqui, é o próprio relevo, tá? Então, a partir do momento que eu tenho um relevo que favorece justamente acúmulo de água, tá? Acúmulo de água, ó, que me gere uma pressão, tá? Para que eu possa produzir energia. A questão é que na região norte, nós temos os rios, nós temos água. Porém, boa parte do relevo da região norte, ele apresenta-se como um relevo aplainado. Então, nesse relevo aplainado, o que é que vai acontecer? Olha o detalhe, gente. Aqui eu tenho um espelho d'água, certo? Quanto maior esse espelho d'água, tá? Maior é a evaporação dessa água. Então, eu tenho que estar sempre ali reabastecendo a água. Só que qual é o detalhe aqui? Como o espelho d'água aqui é menor, significa que eu tenho aqui, tá? Um acúmulo de água devido ao relevo ser acentuado e me mostrar uma depressão considerável para acúmulo de água. O problema é que na região norte nós temos isso, ó. Nós temos um largo, um extenso espelho d'água, aonde o relevo por ser aplainado, tá? O relevo por ser aplainado nas proximidades dos rios, faz com que eu tenha uma área de inundação muito maior do que com relevos acentuados. Então, isso significa dizer o quê? Quanto maior a área de inundação, maior são os impactos ambientais. Entendido? Então, como o fator ambiental hoje ele é muito forte no Brasil, muito forte no mundo, o que é que acontece? Quando vai ser feito uma hidrelétrica, nós precisamos fazer uma série de documentos. E aí vem o EIA, vem o RIMA, que é o Relatório de Meio Ambiente, e o EIA, Estudo de Impactos Ambientais, que tem que ser feito
por órgãos competentes para verificar quais serão os danos socioambientais que serão produzidos a partir da construção de uma hidrelétrica. Então, não é só chegar, fechar tudo, fechar a saída, o deslocamento da água, né, e produzir energia. Não é assim. Então, é feito todo um estudo, toda uma análise para saber do grau de impacto socioambiental que vai ser produzido naquela região. Ok? Pois bem, então, devido a esse aplainamento, se torna difícil construções de hidrelétrica na região norte, em alguns rios. Outros rios vão ter condições, sim, de produzir energia, né, de construção de hidrelétrica. Porém, o impacto ambiental ainda será muito forte. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui bem rapidão. Bem, gente, certo? Por isso, ó, destaca-se na região norte o quê? A presença da usina hidrelétrica de Balbina, tá certo? Hidrelétrica de Balbina, que é um destaque principalmente por ter sido aí uma obra que, gente, galera, provocou um dano ambiental incalculável, tá certo? Incalculável. Ou seja, o fator do aplainamento, de Balbina fez com que uma área de inundação imensa fosse criada, sendo assim matando uma série de vegetais e animais que até hoje provavelmente nós não temos conhecimento do grau de impacto que essa usina provocou, devido ao mau planejamento da construção dela e o fator também do aplainamento da região ao redor. E isso provocando não só problemas ambientais, mas também problemas sociais. Então, comunidades ribeirinhas tiveram que se deslocar, muitos impactos sociais ocorreram a partir do momento que você retira uma sociedade de um determinado ponto e a desloca para um outro ponto sem as mesmas características de sobrevivência, você vai provocar um impacto social muito forte nessa população. Tá? Então, a hidrelétrica de Balbina foi uma das consequências da introdução de hidrelétricas aqui na região norte, aonde teve aí uma série de fatores negativos em relação à sua construção. Ok? Bem, pessoal, com isso a gente dá uma paradinha agora, vai lá fazer tua série, eu vou aqui fazer a minha, beber um pouco de água e retornamos aí em 5 minutinhos, ok? Vai lá, é VaptVupt. Bem, pessoal, e dando continuidade, então nós vimos que a hidrelétrica de Balbina, ela foi um projeto de construção de hidrelétrica aqui na região norte, ao qual não foi tão eficiente essa obra, e então provocou mais impactos ambientais do que propriamente a produção de energia. Mas vamos lá, continuando. A usina hidrelétrica de Belo Monte, que é uma central hidrelétrica construída no rio Xingu, no Pará, nas proximidades da cidade de Altamira. Então, a hidrelétrica de Belo Monte, até hoje, ela é muito discutida em relação ao seu funcionamento, tá certo? Ou seja, nos projetos ambientais, dizia-se que a sua área de alagamento era X, só que quando for verificar, essa área de alagamento era muito maior. Então, isso exigiu novas avaliações ambientais e isso promoveu o atraso aí do seu funcionamento. Bora lá. O projeto encontrou forte oposição de ambientalistas brasileiros e internacionais e de algumas comunidades indígenas locais, pois não, considera os impactos socioambientais. Então, pessoal, quando a Belo Monte começou a ser construída, se discutia muito quais eram as discussões principais. Primeiro, a questão ambiental, os ambientalistas, tanto brasileiros quanto os ambientalistas internacionais, discutiam relação sobre os impactos que iriam acontecer devido à construção da hidrelétrica de Belo Monte, principalmente devido à sua área de inundação, certo? Lembrando que quanto maior a área de inundação, será maior o impacto ambiental, entendido? E isso sem contar a questão social das comunidades ribeirinhas que sofreram bastante com a construção da hidrelétrica de Belo Monte.
Quais são os prós? Né? Os prós é que o desenvolvimento econômico do Brasil, geração de emprego, contribuição para o suprimento de energia renovável, isenta de emissões de poluentes, né, na atmosfera. Então, a construção da hidrelétrica ela tem seus benefícios. Porém, os pontos positivos foram basicamente esses. Ora, a partir do momento que eu tenho o aumento do meu fornecimento de energia, eu tenho, teoricamente, o aumento do processo industrial, ok? A partir do momento que eu aumento o processo de industrialização, eu aumento a oportunidade de vagas de emprego. Então, a população ela tende a trabalhar por ter mais postos de trabalho. Então, isso é teoria, né? Então, teoricamente, acontece isso. Então, o Brasil hoje, para que ele possa crescer e desenvolver mais, ele precisa também, um dos pilares desse crescimento, ele precisa investir pesadamente, massivamente em produção de energia. Então, a hidrelétrica é uma fonte de energia que nós utilizamos, é a nossa principal matriz energética, devido aos rios favoráveis a construções de hidrelétricas aqui no país. Então, gente, os pontos positivos são esses. Geração de energia, provavelmente geração de empregos devido ao processo de industrialização, maior consumo. Então, tudo isso injeta capital na economia, tanto local, como regional, como nacional, ok? E os fatores negativos, né, os contras, justamente os impactos ecológicos, socioecológicos, sobre a população indígena e os ribeirinhos, tá? Aumento da população da ocupação desordenada do solo, mudança na paisagem, causadas pela instalação de infraestrutura para obras, perda de vegetação. Então, nunca vamos construir uma hidrelétrica sem que haja impactos ambientais. O que deve ser sempre colocado em pauta é quais são os impactos, certo? Quais serão as proporções desses impactos e o que é que as empresas responsáveis pelo impacto provocado vão fazer em prol do ambiente. Então, veja só, a partir do momento que eu construo uma hidrelétrica, eu vou ter área de inundação. Então, na área de inundação, tudo que for de vegetal, ali, ele vai se afogar, porque ali a gente não vai ter vegetações basicamente hidrófilas, não é? Nós vamos ter vegetações de terra firme e vegetações que não são adaptadas à grande concentração de água. Vai existir algumas vegetações que serão adaptadas, claro, àquelas mais próximas ao rio, mas como a área de inundação ela abrange muito mais do que a área apenas do rio, então você vai ter vegetações que vão ser exterminadas, que vão ser mortas. Portanto, a empresa ela tem que fazer todo o estudo ambiental e promover, pelo menos, a plantação das vegetações nativas em outros ambientes, para tentar compensar, tá, o que foi desmatado, o que foi morto ali pela área de inundação. Bora lá. Pois bem, em relação, gente, à questão ainda de água, que nós estamos falando todo esse perfil da hidrologia brasileira, nós temos aqui, não podemos deixar de falar sobre os aquíferos. Os aquíferos que são nada mais, nada menos que grandes reservatórios de água que estão contidos no subsolo, tá certo? No Brasil. E quais são os principais aquíferos? Bem, quando se fala em aquífero, gente, são nada mais, nada menos que grandes concentrações de água no subsolo. Tá? Então, grandes quantidades de água no subsolo vão ser formados aí aquíferos. E no Brasil, nós temos centenas de aquíferos. Temos muitos aquíferos espalhados pelo país. Só que nós temos dois grandes aquíferos que se destacam em proporções tanto de tamanho como de acúmulo de água. Tá? Então, um deles é o aquífero Alter do Chão. Então, o aquífero Alter do Chão é uma reserva de água subterrânea localizada sobre o estado do Pará, Amapá e Amazonas. Então, vamos lá, gente. O aquífero Alter do Chão é simplesmente o maior aquífero totalmente 100% brasileiro. Então, muito cuidado com isso lá na prova. Tá? Eu já vi algumas questões falando
sobre isso. Ou seja, o aquífero Alter do Chão é o aquífero brasileiro. Então, ele está onde localizado? Nos estados do Pará, Amapá e Amazonas. Bem, pessoal, vamos lá. Continuando, a capacidade ainda não foi devidamente estabelecida, mas dados preliminares apontam um volume estimado em 86 mil quilômetros cúbicos de água doce, suficiente para abastecer 100 vezes toda a população mundial. Cara, isso é muita água, mano. Então, se liga, cara, o Alter do Chão é simplesmente um dos maiores reservatórios de água subterrânea do mundo. E está onde? Aqui, ó, no Brasil. Entendeu? Ou seja, percebam, pessoal, que o Brasil ele é riquíssimo não só em água, mas em vários recursos naturais, certo? Então, dessa forma que o Brasil vem sendo cada vez mais sendo cobiçado aí dos seus recursos naturais por grandes nações. Mas, enfim, o Alter do Chão é o aquífero 100% brasileiro, beleza? Então, gente, guarda aí esse nome aí para que você não esqueça lá no momento da prova. Bora lá! E aí chegamos aqui na bacia Platina, que drena terras do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, a bacia Platina, ela também é muito importante aí para o fornecimento de água do Brasil. É constituída por três bacias, Paraná, Paraguai e Uruguai, que desaguam entre a Argentina e o Uruguai. Então, gente, a bacia Platina, ela não só é importante para questões relacionadas ao fornecimento de água, mas também como rota de transporte, tá certo? Para produtos e pessoas por entre os rios. Está situada na região mais habitada e de maior desenvolvimento econômico. Então, gente, está sempre aí produzindo deslocamentos. Produz a maior parte da energia consumida no Brasil e tende a transformar-se em importante meio de comunicação e de transporte entre os outros países do Mercosul, que dividem as suas águas. Ou seja, a bacia Platina ela tem tanto o seu potencial em termos de rios navegáveis, pelos países que fazem parte aí do Mercosul, e também como um grande potencial de construção de produção de energia, através de hidrelétricas, beleza? Bacia do Paraná. Então, ó, principal rio qual é? Paraná, certo? Junção dos rios Grande e Parnaíba. É a segunda maior bacia brasileira, galera. Muito cuidado com isso. Qual é a primeira bacia, tá certo? A maior bacia, a primeira bacia hidrográfica do Brasil é a bacia amazônica. E a segunda maior vai ser qual? Bacia do Paraná. Aproveitamento hidrelétrico intensamente transformado para a construção de hidrelétricas, destacando-se a usina de Itaipu. Então, gente, a usina de Itaipu fica justamente aonde? Na bacia do Paraná, beleza? Está aqui, Destaca-se pelo recente desenvolvimento das hidrovias devido à extensão e à localização da bacia, próximo a grandes centros industriais, comerciais e populacional do país. Então, gente, é isso aí. Então, as áreas aonde eu consigo ter navegabilidade, tá? Entre os rios nas próprias bacias, elas são usadas também para o deslocamento de pessoas, deslocamento de produtos. Então, tudo eu posso realizar usando aí as hidrovias, beleza? Bora lá. A hidrovia Tietê-Paraná está entre os grandes projetos da bacia do Paraná. Então, aí a bacia de hidrovia que a gente pode falar aqui do Tietê, por exemplo, que a gente conhece aí, ele é e pode ser usado também como uma grande rota de hidrovia, tá certo? Para deslocamento de pessoas e de produtos pelos grandes centros. E, gente, está aqui o outro aquífero. Então, nós vimos primeiro o aquífero Alter do Chão, correto? E agora nós temos aqui o aquífero Guarani. Qual que é o detalhe? Qual que é a diferença entre eles? A diferença entre eles, além do seu volume, claro,
mas você vai ter aí a principal, que é simplesmente o fator do alter do chão estar em território brasileiro, tá? Enquanto o aquífero Guarani, onde ele está localizado? Ó, no Brasil também, porém faz parte ainda do aquífero Uruguai, Argentina e Paraguai. Portanto, o nosso aquífero Guarani, ele não é 100% brasileiro, beleza? A maior parte dele, sim, está contida em território brasileiro, mas ele não é 100% brasileiro. Quem é 100% brasileiro? O alter do chão, ok? Então, muito cuidado isso lá na prova. Então, gente, observe, a maior parte desse aquífero Guarani, ele está em território brasileiro. Porém, a administração vai ser uma administração internacional, até porque você tem ainda 3 países aí que fazem parte, tá certo? Desse aquífero. Então, esse aquífero, ele tem essa administração internacional, tá certo? E passa por também vários problemas. O alter do chão, por estar na região norte, ele vai ter menos problemas relacionados ao aquífero Guarani. Por quê, gente? Porque se nós pegarmos aqui e visualizarmos o mapa bem rápido, aqui, ó, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná, essa região aqui, principalmente aqui centro-sul, o que é que vai acontecer? Aqui nós temos, nesse eixo aqui, nós temos simplesmente o fator, tá certo? De termos grande produção agrícola. Então, nessas áreas central aqui do Brasil, ó, Goiás, Sudeste como um todo, a gente vai ter muita utilização da agricultura. E ao utilizar a agricultura, se usa o agrotóxico, certo? A partir do momento que eu uso o agrotóxico, o vegetal ele não consome o agrotóxico. O agrotóxico ele fica ali na vegetação e quando há precipitações, quando tem chuva, esse agrotóxico ele é levado a áreas profundas, não é? Como o solo aqui nessa região é conhecido basicamente, não é? A superfície dos solos dos aquíferos, como o aquífero Guarani, são solos porosos, ou seja, absorvem muito rápido a água que cai no solo. O que é que vai acontecer? Esses elementos químicos tóxicos, os agrotóxicos, eles vão descer, infiltrar nesse solo poroso e vai chegar juntamente com a água aonde? No próprio aquífero. Então já existem áreas aqui que estão sendo analisadas e estão sendo comprovadas que o aquífero Guarani já está recebendo uma grande quantidade de agrotóxico e que está aí provocando aí a poluição da própria água. Então percebam, o Brasil, além dos corpos hídricos superficiais riquíssimos, além das grandes precipitações que nós temos no país, além dos reservatórios subterrâneos que nós temos, nós ainda não percebemos a importância da água. Então, a maior parte da população ainda usa a água de forma desorganizada, usa a água de forma irracional, fazendo com que esse recurso cada vez mais esteja à disposição da sociedade, certo? Então não adianta culpar órgãos públicos porque a água não está chegando na tua casa, porque a responsabilidade de ter essa água de qualidade não é só dos órgãos públicos, é sua também, beleza? Então bora lá. Nós temos a Bacia do Paraguai, não é? Que também influencia aqui no território brasileiro. Principal rio Paraguai. O rio Paraguai é responsável pelas inundações que visualiza o ecossistema do Pantanal. Então percebam, gente, quando se fala em hidrografia brasileira, nós não podemos pensar apenas na água existente em território brasileiro. Nós temos que pensar no conjunto, tanto na água que está presente, como os formadores da presença dessa água no território. Ok? E o Paraguai, a Bacia Platina, é uma delas.
É navegável e tem como destaque o Porto de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que, combinado a outros meios de transporte, leva ferro, manganês explorados no maciço de Urucu. E é porta de entrada de outros produtos dos demais países da Bacia Platina. Ou seja, então a Bacia do Paraguai, ela também faz parte aí de uma rede de conexões de transportes hidroviários. Beleza? Vamos lá. Na Bacia do Uruguai, a Bacia do Rio Uruguai é o principal, formado pela junção dos rios Canoas e Pelotas, menor rio formador da Bacia Platina. Então, nós temos aí o menor rio, apresenta importância para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para seu fornecimento de água e também aí a presença de transportes. Possui grande potencial hidrelétrico, porém pouco aproveitado. Então, é basicamente a mesma coisa relacionado ao norte do país, ok? Ocorre por áreas elevadas, mas é navegável no trecho entre cidades de São Borjas, no Brasil, e Salto, no Uruguai. Em Salto funciona a hidrelétrica do Uruguai à Argentina e Salto Grande. Ou seja, nós conseguimos ainda ter conexões, que parte do rio nós podemos ainda navegar. Bora lá. Bacia do Tocantins-Araguai, gente. Bacia Tocantins-Araguai. Quais são as características? É a maior bacia inteiramente brasileira. Então, inteiramente brasileira. Lembrando que a bacia amazônica, ela não é inteiramente brasileira. Ela é a maior, mas não é inteiramente brasileira. Mas 100% brasileira vai ser a bacia Tocantins-Araguai. Principal rios, Tocantins e Araguai, possui grande potencial hidrelétrico. Então percebam, gente, a maior parte dos nossos rios, certo? Elas têm potencial hidrelétrico. Só que é a dificuldade ambiental, a questão dos impactos ambientais que fazem com que a construção de novas hidrelétricas sejam aí impulsionadas. Mas tem potencial. Apesar da viabilidade econômica da usina hidrelétrica de Tucuruí, os problemas ambientais e sociais causados pela sua obra foram imensos e irreversíveis. Então, nós temos aí a implementação da hidrelétrica Tucuruí, mas os problemas, como a gente já vem discutindo em outros slides, é muito grande. Ou seja, qualquer obra de grande intensidade, que é uma obra de uma construção de hidrelétrica, ela vai gerar impactos ambientais. É impossível, escuta o que eu estou te falando, é impossível construir uma hidrelétrica sem impactos socioambientais. Não tem como. Então, vai gerar sim impacto. A pergunta é, será que vai compensar esses impactos ambientais na produção de uma nova hidrelétrica? Então, fica aí sempre a discussão. Bacia do São Francisco, principal rio, São Francisco. Nasce da Serra da Canastra, Minas Gerais, tem presença marcante na história do território brasileiro, pois foi através do Rio São Francisco que ocorreu a ocupação das terras mais distantes do litoral, então nos movimentos migratórios. Corta os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e... então, desculpa, gente. Navegável apenas em Minas Gerais e Bahia. Ou seja, nesse trecho aí, você vai ter aí a navegabilidade, beleza? Atravessa o polígono das secas, clima semiárido, muito usado pela agricultura para irrigação. Então, São Francisco ele é muito usado na agricultura, principalmente ali em Petrolina. Muito alto potencial hidrelétrico. Você tem ainda os rios Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso, Xingó. Então, você tem todo esse potencial aí na Bacia do São Francisco. E aqui vem, gente, um tema que sempre vai estar aí voltando, discutindo, que é justamente o fator da transposição do São Francisco. Então, na transposição do São Francisco, o que acontece? Foi uma obra que iniciou-se ali por volta de 2015, teve início polêmico do projeto da transposição. Por que houve essa polêmica? Porque simplesmente o fato de você transpor o rio, propriamente transpor,
esse rio, transposição, poderia fazer com que houvesse a redução da quantidade de água pós conexão da transposição. Ou seja, se o rio conecta aqui, a transposição, a água que passaria posterior à conexão seria menor, porque existiria agora um novo canal para que houvesse aí o deslocamento dessa água. Não é? Esse projeto atenderá a casos, caso concluído, os estados de Ceará, Rio Grande do Norte. Então, uns estados aí do Brasil, alguns estados brasileiros, principalmente do Nordeste, vão ser atendidos por essa obra. Aí você, poxa, cara, essa obra, professor, não já concluiu, não? Gente, é uma obra que, ao meu ver, nós já estudamos aqui a questão do intemperismo, não é verdade? Então, o que acontece quando você expõe a rocha ao ambiente? Então, quando você expõe uma rocha ao ambiente, teoricamente vai existir o processo de intemperismo, cara. Então, como é que os caras vai lá, faz um canal, mete concreto e deixa lá o sol batendo no concreto? Entendeu? Então, claro que vai expandir e contrair devido ao aumento e redução da temperatura. Então, o que é que vai acontecer? Vai rachar. Então, qual é o grande problema da transposição do Rio São Francisco? Não é só o fator da água, e sim também da construção do canal. Então, a partir do momento que eu tenho esses fenômenos, quando o canal for concluído, eu vou ter que fazer recuperação do canal. Entendido? Então, a água já está chegando em vários estados do Nordeste, em várias localidades, mas já deve ser feito novos reparos nos canais do Rio São Francisco, logo, tá certo? Nos canais da transposição. Então, bora lá. Bacia Norte e Nordeste, banhadas dos estados do Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, uma parte da Paraíba, Pernambuco, Ceará, Alagoas, então boa parte ali do Nordeste, bacias, você vai encontrar aí várias bacias no eixo norte, no eixo norte-nordeste. Bacia do leste, vai ser construída por rios do estado da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Esta bacia compreende a área de drenagem dos rios que desaguam no Atlântico. Então, todos os rios que vão pertencer a esses estados aqui, eles vão também desaguar no Atlântico. Então, gente, resumidamente, a gente vai trabalhar sempre dessa forma, ok? Bacias do leste, eu estou trabalhando com vocês, mas em termos de prova, é muito relativo cair esse tipo de questão. Quando cai questões relacionadas à hidrografia brasileira, ele vai estar sempre falando ali da principal, da maior, dos aquíferos, qual aquífero que é 100% brasileiro, qual aquífero que faz divisão com outros países, qual o maior aquífero 100% brasileiro. Então, ele pergunta mais voltado para esse fator aí. Então, a gente trabalha aqui porque a gente quer trabalhar 100% do conteúdo para você, para que não deixe faltar nada. Então, mais detalhadamente, isso aí vai estar nos materiais que vocês vão estar recebendo logo, e lendo, vocês vão ter maior conclusão dos conteúdos, e qualquer dúvida você entra em contato com a gente. Então, aí mais bacias, bacia sul e sudeste, que banha extensas áreas do estado, do Rio Grande do Sul, parte dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Então, nós temos várias bacias, subbacias, que vão estar aí atrelando a rede hidrográfica brasileira. Beleza? Então, galera, é isso aí, tá? Com isso, nós concluímos a aula de hoje. A próxima aula será Vegetação Brasileira. Um grande abraço, tá? E até a próxima aula. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.